Ok? Pergunta ao candidato professor Brandinho. O candidato critica a postura da gestão atual, mas em seu plano de trabalho divulgou uma lista de pró-reitores. Mesmo sendo divulgada esta lista, não pode ser alterada pela comunidade. Pergunto, no final, a atitude não é a mesma que o candidato tanto critica? Mesmo bem qualificados, estes prováveis pró-reitores não foram escolhidos por apoiarem a sua campanha? Pergunta, 2 minutos para a resposta, senhor candidato. Veja só, defenda a democracia, claro, a pluralidade também, a transparência, principalmente transparência, democracia. Tanto é que eu estou apresentando a equipe, exatamente para evitar o quê? As articulações, tá? Se eu estou botando a equipe, eu estou botando o nome dos colegas para que vocês, para que nós, tá? Para que todos, alunos, professores, administrativos, avaliem cada um deles, tá? Vejam o que é que eles podem fazer, o que foi que eles fizeram, o que é que nós podemos trazer para cá. Diferentemente dos outros candidatos que defendem eleições gerais, para todos os dias, o que é que ele vai fazer? Tá? O cargo de pró-reitor, tá certo? Está bem claro na lei. Nós defendemos o nome do professor Brandinho, se for eleito, vai validar o nome dos outros, porque a comunidade escolheu. Tá? A comunidade é que vai votar. Não foi voto? Tá? Os nomes que foram colocados, todos foram passados por uma sabatina entre os demais colaboradores. Então, eles estão aqui disponíveis para qualquer um de vocês sabatiná-los, tá? Qualquer um. Marquem o local e o horário que nós vamos lá. Podem sabatinar. Pesquisa, extensão, ensino, desenvolvimento, administração. Nós não temos nada que esconder de seu ninguém. É por isso que nós estamos colocando o nome da equipe. Para que mais transparência do que isso? Se vocês acreditarem, tá, no que nós podemos fazer e no que nós já fizemos, nós vamos mudar isso aqui. Atenção, candidato. Tempo encerrado. O próximo candidato que responderá as perguntas, a pergunta do segmento técnico-administrativo, é o candidato Reis. Então, nós vamos sortear agora a pergunta para o candidato Reis. Ok? Pergunta para o candidato Reis, do segmento técnico-administrativo. De que forma você pretende assegurar o horário integral, entre parênteses, 6 horas corridas, para os técnicos administrativos? 2 minutos para a resposta, senhor candidato. Muito simples. Aplica-se a lei. Se é lei, será aplicado. Embora alguns candidatos, né, inclusive eu também posso me colocar nesse sentido, né, veja que pode causar um esvaziamento na instituição. Mas isso, fazendo-se uma boa distribuição dos horários, podemos fechar essa lacuna. Além de poder interagir, como a gente propõe aqui, na parte política, com as autoridades, com nossos representantes, para que aumentem o nosso quadro de pessoal, para que seja isso através de justificativa, de levantamento feito, como eu sempre fiz, levantamento para dar parecer a respeito de pedido de colegas quando queriam transferir de um campus para outro.
fazia um levantamento do quadro de necessidade e fazia um levantamento dentro da legalidade e dava-se o parecer e ainda sugerindo que na ausência do candidato, na saída do candidato, viesse outro. Então, isso a gente sempre fez buscando a legalidade, buscando um padrão que está dentro da legalidade. E é lei, a lei será aplicada. Temos que nos desenvolver para que possamos suprir as deficiências que venham a ser ocasionadas por conta da aplicação dessa lei, que é ir buscar a parte política e justificativa, ou seja, bem justificado. Tempo encerrado, senhor candidato. O candidato Reis acabou de responder a pergunta do segmento técnico-administrativo. O próximo candidato que responderá a pergunta, o candidato Paulo Henrique. Nós vamos sortear a sua pergunta, o senhor terá 2 minutos para emitir a sua resposta. Pergunta para o candidato Paulo Henrique: quais os problemas reais enfrentados ao ser diretor de ensino de um campus com 7.000 alunos? 2 minutos para a resposta, candidato. Bom, apesar de não ser e não estar concorrendo, mas pela experiência, a gente pode apontar alguns problemas. Olha, o ensino ele acontece enquanto processo, ouvindo e envolvendo os agentes, professores, alunos, dentro e em ambientes internos e externos. Então, os problemas que afligem o ensino nessas dimensões precisam ter um olhar específico. Que olhar é esse? Buscar as causas. O que é que oportuniza a evasão? O que é que oportuniza a falta de professor em sala de aula? Então, a partir daí, nós temos a nossa proposta, um programa de apoio à melhoria da qualidade do ensino, que busca identificar esses problemas através de diagnósticos, buscar as causas e apresentar as soluções. Trabalhe dessa forma, fazendo com que o problema seja identificado. Assim, nós oportunizamos cumprir a missão, que é a promoção da educação de excelência, que é o nosso foco, que é a nossa missão, que é aquilo que a gente precisa fazer. Os instrumentos que nós temos os órgãos colegiados, nós temos a participação discente e docente para que possamos discutir isso dentro da transparência, dentro daquilo que se busca. O problema do ensino ele é complexo, mas precisamos ter determinação política para enfrentar esses problemas. Não é fácil gerenciar uma área com 7.000 alunos com a complexidade que se tem. Ensino técnico integrado, subsequente, concomitante, tecnologias, licenciatura, engenharia, lato sensu, estrito sensu, formação iniciada e continuada. Ou seja, essa complexidade precisa de conhecimento técnico e de... Atenção, candidato, tempo encerrado. O próximo candidato que responderá a pergunta do segmento técnico-administrativo é o candidato professor Laciano. Candidato, vamos sortear a sua pergunta e o senhor terá 2 minutos para respondê-la. Uma pergunta repetida. Candidato Luciano, de que forma você pretende assegurar o horário integral de 6 horas corridas para os técnicos administrativos? Essa resposta dá para responder em 1 segundo, depois eu continuo. Cumprimento da lei. 8.000 né? Está lá a remoção, está lá, é cumprir aquilo que está lá. Não sei por que essa discussão toda. Bem, continuando aqui.
resolver um problema de estacionamento. Isso aqui é uma vergonha. E risco de vida, toda hora para nós. Colocar creche, eu vi isso em vários lugares. Estimular a autonomia dos campos. Elaborar um manual de procedimentos. Às vezes, você está nomeado coordenador, o que é que eu vou fazer? Sei não, fica aqui perto de mim. Acabar com isso. Fortalecer a comissão de ética. Não está mais funcionando. E a ouvidoria também, que eu não sei para que serve essa ouvidoria. O que é que eu faço com o resto do tempo? Encerrado então, o professor Luciano declinou do restante do tempo. Restando apenas agora o candidato Darley Santiago responder a pergunta do segmento técnico-administrativo. Então nós vamos sortear a pergunta do candidato e ele terá 2 minutos para respondê-la. Pergunta para o candidato Darley Santiago, do segmento técnico-administrativo. Em uma eleição, existem sempre candidatos que são lançados pela gestão atual para perpetuar ou prolongar o ciclo gestor. Com base na afirmação acima, pergunto: o senhor é ou não é o candidato indicado pela gestão atual? 2 minutos para a resposta. Pergunta muito boa. Gente, existiu dentro desse processo toda uma caminhada. Eu não ia sair candidato a vereador do campus Floriano e durante toda essa pré-campanha muitos colegas, servidores e técnicos me incentivaram a me inscrever como candidato a reitor, por acreditar no nosso trabalho que fizemos ali no campus Floriano. Na verdade, eu posso ter voto de vários colegas, inclusive do reitor, ele tem a liberdade, ele é servidor e pode votar em mim, como pode votar em qualquer candidato. Eu fiz parte da gestão como diretor do campus, como os outros colegas que estão aqui fizeram parte da gestão. Uma coisa é fazer parte da gestão e fazer um trabalho através de exemplos e de práticas. E a prática que eu tenho de gestão é a prática que eu fiz com minha equipe lá no campus Floriano, com o apoio dos meus colegas aqui nas pró-reitorias e outras diretorias. Então, hoje eu tenho apoio de muitos colegas e eu sou candidato a reitor e de todos aqueles que acreditam que nós podemos fazer um instituto cada vez melhor fazendo educação e com ações, e que essas ações que nós desenvolvemos em todas as áreas a gente possa fazer também no campus central, porque vai ter uma equipe, vai ter uma eleição aqui no campus, vai ter uma equipe comprometida. Eu não estou fazendo acordos com ninguém, porque a equipe, gente, que vai fazer parte no campus central, vai ter uma eleição aqui em outros campos, e ela vai ser feita por pessoas que têm o perfil, seja por eleição, por consulta, mas vamos montar a equipe nos campos, porque se nós não tivermos equipes em cada campus, nós não vamos administrar o Instituto. E a gente precisa administrar o Instituto com todos, inclusive com as diferenças. Ok, a resposta do candidato Darley Santiago. Encerramos com todas as perguntas do segmento técnico-administrativo. Agora vamos novamente sortear o primeiro candidato que vai responder a pergunta do segmento docente dos professores. O primeiro candidato que vai responder a pergunta é o candidato Paulo Henrique. Vamos sortear a pergunta para o candidato e ele terá 2 minutos para respondê-la, caso seja aprovada pela mesa. Ok? Grande.
Candidato Paulo Henrique, sabemos que alguns cursos superiores e técnicos apresentam projetos pedagógicos de curso da época da criação e autorização para funcionamento dos mesmos. Como o senhor avalia a situação desses cursos que apresentam PPEs pendentes de reformulação? 2 minutos para a resposta. Bom, a questão da revisão e atualização dos projetos pedagógicos, como de alguns instrumentos normativos, está expresso na nossa proposta. Precisamos estar permanentemente buscando essas atualizações. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que além disso, além dessas propostas de revisão e atualização, nós temos mais propostas, tipo respeito à autonomia administrativa do campus. E uma importante missão, que é trabalharmos a questão da unificação. Hoje nós temos um problema, particularmente a nossa defesa é de que os cursos são do Instituto. Esses cursos são ofertados no SCAMP. Eles precisam ser revisados como forma de podermos ter uma unificação, para que possa haver a mobilidade de alunos intercamp. Isso nós propusemos fazer, não tivemos o apoio necessário para concretizarmos. E isso vai facilitar, inclusive, a inserção do Instituto no programa Ciências Sem Fronteira, que é uma questão hoje do Brasil a ser resolvida. A questão de que no Brasil existe a pluralidade dos cursos, o mesmo curso sendo ofertado em vários locais com projetos distintos. Isso dificulta a sua uniformidade. Então, nossa proposta está estabelecida: revisar, atualizar com flexibilidade, mas sempre buscando. O curso, ele é institucional, ele acontece operacionalmente no campus, mas ele tem que ser feito de forma institucionalizada. Para isso, ouviremos cada parte que compõe os cursos, por áreas, porque isso nós fizemos como proposta. Implantamos alguns, as licenciaturas foram unificadas com discussões dos professores envolvidos em cada especificidade. Vamos fazer como os outros. Esse é o candidato. Ok, o candidato Paulo Henrique respondeu uma pergunta do segmento docente. O próximo candidato a responder a pergunta será o candidato Darley Santiago. Vamos sortear a pergunta para o candidato, ele terá 2 minutos para respondê-la. Ok? Pergunta 9, né? Candidato Darley Santiago. No ano de 2004, houve uma eleição com votos de professores, administrativos e alunos na unidade descentralizada de Floriano. Concorreram nessa eleição o professor Darley e o professor Eudes. O resultado apontou o professor Eudes como vencedor da eleição. No entanto, mesmo com a derrota, você se tornou diretor da UNED de Floriano, em ato da diretoria geral, assinado pelo professor Santana. Como agora você, candidato a reitor do IFE, fala de democracia, de respeito e decisão dos seus pares, autonomia dos campi e respeito à escolha da comunidade, se precisou de um ato no mínimo imoral para assumir o cargo de diretor da UNED de Floriano? Atenção, senhor candidato, 2 minutos. Gente, essa pergunta a gente tem que deixar bem claro. Que democracia é essa que foi feita em 2004? Quando uma comissão sequer eleita e durante a noite se decide fazer uma eleição, faltando menos de 15 dias, porque o professor Santana naquela época estava eleito
ia ser uma pessoa que ia ser nomeada. Então foi feita uma eleição às pressas, sequer feita a eleição dos seus pares, o regulamento não foi cumprido, eu devia ter entrado era na justiça para querer democracia. Porque a urna que me dava a eleição, ela não foi impugnada e o regulamento era bem claro. E vocês, como comissão, sabem disso. Se está dizendo no regulamento do artigo que a urna que tiver mais assinatura do que voto, ou mais voto do que assinatura, tem que ser impugnada, o que é que uma comissão tem que fazer, gente? É claro, é impugnar a urna. A urna impugnada eu ganhei a eleição com 87 votos. É por isso que a comunidade, eu fiz questão de passar por uma segunda eleição, onde a comunidade teve a oportunidade, agora uma eleição feita decente, democrática, onde a comissão foi eleita, com calendário, em 2 meses. Um regulamento que foi feito tanto para a eleição do campus Teresina Central, como Floriano, instituída pelo Conselho Superior. Isso é que é democracia. Então, gente, a comunidade já me julgou. Eu fiz um trabalho e eu quero que essa comunidade me julgue, porque muito trabalho teremos pela frente. E é com as boas práticas, de forma decente. Pode ter acusação de outra coisa, mas se eu sou ético, eu sou coerente, eu sequer, depois de 8 anos na gestão, eu tenho uma acusação, eu tenho um processo contra mim, porque eu sempre usei o recurso público junto com uma equipe de forma decente. E é dessa forma, pode acreditar quem quiser, mas é a forma que eu sou, os apoios que eu tenho, porque só ganho eleição com voto, para trabalhar pelo... Atenção, candidato. O próximo candidato que responderá perguntas do segmento docente é o candidato Ayrton Vasconcelos. A pergunta para o candidato Ayrton Vasconcelos, 2 minutos para a resposta. Para o candidato Ayrton Vasconcelos, o senhor vinha batendo pesado no professor Darley, em Parnaíba e Angical. Em Floriano, o senhor fez jogo de comadres. Pergunto, sabendo da grande aceitação do Darley em Floriano, o senhor deixou de lado sua ética em nome de uma tática politiqueira para que não tivesse antipatia em Floriano? 2 minutos, candidato. Pergunta muito boa. São estratégias que se utilizam. O que acontece? Olha, eu deixei de atacar o professor Darley já em Angical. Eu até disse assim, professor, hoje vai ser diferente. Na hora que eu fui fazer a pergunta. Mas não tem problema nenhum, professores, estudantes. Ataco aqui em qualquer lugar. O erro, tranquilamente. Agora, o que acontece? É que isso também é estratégia deles lá. Eles querem que eu bata em um e não em todos, mas eu vou bater em todos mesmo, nos erros. Agora, esse debate não dá pra gente escolher, porque são muitos. Olha aqui. Então tem que ser um de cada vez. Hoje deu para pegar todos os 3 por causa da própria situação. Os 3 são candidatos plano A, B e C. São os planos. Então está valendo com os 3, para os 3. Então, meus caros alunos, técnicos, administrativos, professores, nós atacamos o erro, não é o professor Darley, pelo qual eu tenho até muita estima. Não ataco a ninguém, eu ataco gestão. A gestão que está errada, do meu ponto de vista, e que eu também posso estar errado. E me critiquem também. Daqui as nossas propostas, as nossas ideias.
Há 8 anos nós defendemos democracia aqui dentro. Eles derrotaram por 2 vezes. E agora falam em democracia. Que bom que aprenderam. O candidato Ayrton acabou de responder uma pergunta do segmento docente. O próximo candidato a responder a pergunta será o candidato Reis. Atenção, candidato. Alguém tem que acabar batendo aí. Candidato mesmo. Coração. Eita letra, viu? Atenção, candidato Reis, a pergunta: quais os níveis de mestrado, qual o nível de mestrado vai ser implantado para a engenharia elétrica? 2 minutos, senhor candidato. Isso é ótimo. O nível de mestrado, quem vai determinar é o quadro. E quem vai propor são os profissionais da elétrica. Eu, como reitor, tenho que dar apoio a essas propostas. Não é o reitor que vai implantar. Isso parte da comunidade, isso parte do grupo que é professor da elétrica ou professor de qualquer outra área. Nossa proposta é apoiar a todos e ajudar, né, a quem se manifesta e até motivar essa manifestação. Isso está dentro das nossas propostas. Para motivar essa manifestação e até procurar incentivar, o quanto antes, dentro da interdisciplinaridade, a criação de mestrados e até doutorado. Mas não se cria um doutorado sem um quadro qualificado. E por isso nós estamos propondo a qualificação do quadro. Como foi qualificado o quadro para compor o mestrado de engenharia de materiais, do qual eu faço parte. Em todos os segmentos, desde o início, desde a ideia. Foi ideia de 2 professores. Os 2 são candidatos a reitor aqui. Isso eu não vou negar e não neguei em nenhum debate. Não foi ideia só do Reis. Ideia de 2 professores que formaram o grupo e daí procuraram qualificar e daí saíram os projetos. Projeto de Genatec, projeto de mestrado. Tempo encerrado, candidato Reis acabou de responder a pergunta do segmento docente. O próximo candidato a responder é o candidato professor Brandinho. Vamos sortear a pergunta para o candidato e o senhor terá 2 minutos para respondê-la. A última pergunta letra estava. É uma mesa formada por representantes do DCE, do Grêmio Estudantil e um representante da OAB. Acabou de analisar a pergunta e deu ok, né? Candidato professor Brandinho, na sua proposta, que você diz o nome de todos os pró-reitores que irão compor a sua equipe de gestão. Coincidentemente, todos apoiam a sua candidatura. A pergunta é:
Competência do IFPI está resumida a nível de primeiro escalão. Somente aqueles que declararam voto à sua candidatura como reitor, não existiriam pessoas mais preparadas no IFP para exercer esses cargos? Senhor candidato, 2 minutos. Uma boa pergunta. Tá? Nós começamos os debates e chamamos todos os segmentos para debater. Tá? Não estou dizendo que os colegas são os melhores, mas uma coisa eu garanto: todos eles vão trabalhar com metas. Se não atingiu a meta, infelizmente, eu não posso fazer nada, escolhe-se outro. Como é que vai ser feito? Conversando, lógico. Tá? A determinação do reitor é exatamente escolher o que é melhor para aquela pasta. Tá? Então, analise o nome de todos os colegas. Tá? Vamos analisar e vamos sabatiná-los. Se eles não responderem à altura, não tem nem, eu não penso 2 vezes. Tá? A gente substitui. Agora, o diferencial do professor Brandin é exatamente esse. É porque eu estou colocando o nome da equipe. Tá? É por isso que vocês estão argumentando. Vamos questionar, agora vamos conversar com cada um deles. Se ele não tiver a altura, eu troco. Tá? Mas não esqueça que, acima disso daí, o que é importante no final é o aluno. Se o aluno não tiver uma educação de qualidade, não adianta. Tá? Se não tiver o apoio do gestor, não adianta. Então nós temos pensamentos bem maiores. Nós já estamos pensando em termos de convênios, como fazer convênios lá fora. A GKSS na Alemanha, por exemplo, nós trouxemos um palestrante, tá, para falar aqui, e nós não conseguimos fechar o convênio. Texas, mestrados e doutorados, que envolvam alunos. Então, nós estamos pensando no que se pode ser feito e como fazer. Com respeito à equipe, os outros, como é que vão escolher? Pergunte para eles. Tá? Eles dizem. Atenção, candidato, tempo encerrado. Candidato, o professor Brandinho acabou de responder a sua pergunta. Restando apenas, para encerrar esse segundo bloco do debate, a resposta do candidato, o professor Luciano. Então vamos sortear a pergunta do segmento docente e o senhor candidato terá 2 minutos para responder. Pergunta para o candidato Luciano, professor Luciano. Você não apresenta proposta. É melhor você trabalhá-las ao invés de ficar atacando de forma baixa certo candidato. Qual é sua proposta para resolver os problemas instalados nos cursos do Parfor, do Pronatec e etc? 2 minutos para a resposta, senhor candidato. Eu acho que essa pergunta devia ter sido censurada. Não porque não seja uma pergunta boa, mas porque ela entra em contradição. Eu tenho apresentado aqui o único que apresentou proposta. Que é isso, né? Deveria ter deixado passar. Eu quero dizer, e eu inclusive já terminei de apresentar todas as minhas propostas. São essas que aqui se encontram. E eu digo o seguinte: são plenamente realizadas. Agora eu queria aproveitar o que resta para dizer o seguinte: eu quero falar para os alunos que não me conhecem. A comissão não me deixou, de forma alguma, fazer minha campanha, porque eu tive que me preocupar com as estripulias dela. Caros alunos, o meu currículo é viajável. Eu tenho curso até para ser prefeito, caso eu tivesse voto. O professor aí, em 3 cidades, ele estava batendo em mim. Só que o meu couro era tão duro que ele percebeu que era perda de tempo. Mostrou inteligência. Sua campanha cresceu com isso. No congresso da UNE, eu não sei nem quando, eu era menino velho. Eu levei, foi tapa pelas eleições diretas. Tapa mesmo. Eu fui recepcionar
Leonel Brizola, Miguel Arraes, da turma toda. No meu primeiro ano do curso da universidade, estava lá eu, menino velho, e lá, Leonel Brizola, aquele povo todo, olhava assim. Então, eu não quero me comparar ao Ulisses Guimarães, senão eu vou acabar no fundo do mar. Mas eu sou, aqui dentro dessa instituição, o senhor Diretas. Eu fiz o primeira eleição para coordenador, na caixa de sapato, eu e o órgão. Aí não me ajuda a mentir. Eleição direta para coordenador. Atenção, senhor candidato Luciano, professor Luciano, acabou o tempo. Atenção, a comissão eleitoral fez agora um pedido de direito de resposta para a mesa dos representantes. Pela segunda vez, o candidato Luciano fez críticas e afirmações contra a comissão eleitoral. A mesa concede o direito de resposta? Sim. Quem vai falar é a presidente da Comissão Eleitoral Central, professora Isaura. 1 minuto, professora. Professor Luciano, nós não estamos aqui para fazer tripulia, certo? Nós estamos trabalhando dia e noite para que essa eleição saia correta, dentro das normas. E se o senhor não está tendo que fazer campanha, justamente porque o período realmente foi complicado. Você sabe disso, certo? Teve as greves, teve o fim do ano. Então a eleição só vai ser até o dia 20, por conta que meus campos estão em greve, e, aliás, em férias, e a gente não quis fazer, foi um pedido dos campos que a gente não fizesse a eleição dentro de férias. Então a gente teve que realmente encurtar o período, porque nós teríamos até o dia 11 de março para fazer essa eleição, mas vai terminar no dia 20 por conta disso, certo? Então nós estamos aqui trabalhando seriamente e a gente não aceita você dizer que a gente está fazendo tripulia. Bem, encerramos o segundo bloco do debate aos candidatos a reitor do Instituto Federal do Piauí. A pergunta é: vamos ou vamos dar um breve intervalo? Se lasquei. Vem, pessoal. Abrindo então o terceiro e último bloco do debate aos candidatos a reitores. Perdão se eu prejudiquei, a minha intenção não foi essa em momento nenhum. Abrindo então o terceiro e último bloco do debate com os candidatos a reitor do Instituto Federal do Piauí. No último bloco, cada candidato terá 3 minutos para apresentar suas considerações finais, sendo que a ordem será também definida por sorteio. Iniciando então o sorteio do primeiro candidato a ter as suas considerações finais. 3 minutos. O primeiro candidato que vai usar os seus 3 minutos é o candidato Reis. Candidato, esteja à vontade. Vamos ficar sentado como a gente ficou todo esse tempo, né? Gente, estamos aqui lançando o nosso nome para apreciação de vocês, baseado também numa situação em que a gente vive aqui nessa instituição, uma situação de opressão, né? E de defesa, né? E como nessa situação de opressão e de defesa a gente tem sempre candidato do reitor e candidato apresentado pelo sindicato, né? E daí saiu o interesse de me colocar como candidato livre, para quem quer ser livre dentro da instituição e que seu direito seja participado, concedido. Eu sou professor dessa instituição há 18 anos, há quase 19. E desde que eu entrei, eu busquei a qualificação. Me qualifiquei, cheguei ao maior nível de qualificação que hoje tem no mundo com relação à titulação.
e voltando, busquei, junto com outros colegas, mecanismos para que facilitasse a qualificação de vocês, professores e administrativo e estudantes. Vou já dizer rapidamente por quê. Quando a gente buscou o convênio junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós formamos uma turma de professores, de administrativos e de alunos. Administrativo foi o Eric, foi o nosso colega Sérgio Barros, que não se encontra na instituição com a gente, até onde eu sei. E alunos foi o Haroldo e a Marina. Professores foram bons, eu dispenso aqui a citar nomes. Dos alunos, um já é professor dessa instituição, com doutorado, e também é meu colega agora, dentro de uma avaliação que foi feita, como professor de mestrado. E a aluna está terminando seu doutorado, se é que já não terminou. Ok? E a esposa do professor, que era aluno agora. Até nisso, a gente contribuiu de governo. Ok? E vamos, nesse propósito, trazer sempre esse compromisso, o compromisso de realizar todas as propostas e outras que poderão vir no andar da gestão. Outras que sejam viáveis e que sejam de acordo com a comunidade e com o projeto do governo federal. Estamos aqui com o candidato Reis, tempo encerrado. O próximo candidato a usar os 3 minutos para as considerações finais é o candidato professor Brandinho. 3 minutos, senhor candidato. Quero agradecer a presença dos colegas professores, administrativos, dos colegas, dos meus queridos alunos aqui presentes. Também aos candidatos, a Comissão Eleitoral pelo Direito do Trabalho, o auditor externo. Bom, coloquei o meu nome nessa empreitada, nesse desafio. Estou trazendo a minha experiência como pró-reitor, como diretor de pesquisa do EAD. Estou trazendo na bagagem projetos que eu consegui junto à FINEP, mas visando a qualificação e a melhoria do ensino. Hoje eu tenho alunos aqui presentes que fazem parte do projeto Baja, o carrinho, que foi implantado pelo curso de Engenharia Mecânica. Também quero lembrar que o curso de Engenharia Mecânica sofreu represálias no início, quando nós tentamos criar, e alguns colegas, inclusive candidatos, foram contra o mestrado do mesmo jeito. Bom, o importante aqui é que nós queremos fazer diferente, porque o nosso objetivo, porque quando eu falo nosso, é porque a equipe é o nosso aluno de qualidade, que consiga levar, tá certo, o nome do Instituto Federal do Piauí para fora e que seja reconhecido. Pensamos também, não só na dimensão ensino, pesquisa e extensão, inovação, pós-graduação é fundamental. A internacionalização com a Ciência Sem Fronteiras é fundamental. Hoje só tem por causa do mestrado. É importante colocar isso. E muitos colegas foram contra. Então, meus queridos alunos, meus queridos servidores, eu estou trazendo essa experiência. Eu quero contar com o apoio de vocês, por um IFP renovado, democrático, plural e transparente, para que vocês possam ter um ambiente prazeroso, tenham laboratórios, sejam qualificados. Isso tudo foi estudado. O diferencial da nossa campanha em relação às outras é que nós não apresentamos propostas, são compromissos. Compromissos, todos estão assinados em punho, todos eles, tá certo? Foi feito o estudo e o estudo de viabilidade e temos como fazer. Nenhum dos outros candidatos mostrou ou apresentou como fazer. Só diz, eu tenho proposta para isso. Portanto, o diferencial da nossa campanha é esse. Diga sim,
ao professor Brandinho. Dia 5, vote 6. Atenção, candidato, tempo encerrado. O candidato professor Brandinho usou as suas considerações finais. O próximo candidato a falar é o candidato Paulo Henrique. O candidato Paulo Henrique tem 3 minutos para as considerações finais. Bom, quero primeiro saudar os colegas aqui de mesa, o auditório, pela brilhante maneira como se comportou, com entusiasmo, a comissão, pela forma como vem sendo conduzido esse processo, certo? Enfim, esse momento que foi construído não só por um ou outro, mas é um momento que foi construído por essa comunidade. Se tem problemas, a comunidade tem que buscar solucioná-los. Fizemos parte, em alguns momentos, de ações de organização sindical, somos também fundadores do sindicato, fizemos parte da administração inicial, temos história de luta, por isso que nós estamos aqui. Às vezes, à vontade, porque acreditamos, temos a convicção de que o que nós estamos dizendo podemos fazer, nos empolgamos. Mas eu quero dizer, os colegas técnicos administrativos aqui, quando a gente coloca para vocês a questão da implantação das 30 horas, é porque é legal e porque é possível. E nós observamos, se essa medida ainda não foi implantada, é mais por falta de determinação política. Mas ela tem um viés político, que é a vontade. E essa vontade nós assumimos, nós colocamos como compromisso de fazer, porque é legal como demais candidatos aqui falaram. Então, só falta isso, faremos. Os alunos, que é a razão de ser dessa instituição aqui, a gente observa qual é o desejo de vocês. Ter uma sala de aula, um professor que possa estar desenvolvendo essas atividades. Por que é que a gente não faz isso com qualidade? O que é que está faltando para que haja motivação do professor de ir para a sala de aula? É gestão? Vamos fazer essa gestão discutida, compartilhada, sem arrogância, sem ditadorismo, sem a opressão. Acreditamos que ouvindo, valorizando cada um, fazendo com que o anseio deles sejam ouvidos e respeitados. O que é que a gente ouviu muito até agora nos debates? Respeito, valorização. E é isso que nós estamos colocando. Plataforma remove para as remoções, que é o anseio de quase todos os colegas que estão nos campos do interior. Ficam revoltados de saber que esse procedimento não está sendo feito do ponto de vista da moralidade. E nós sabemos que é só determinação política. Por isso, eu quero dizer para vocês, pela experiência que nós temos, pelo que nós vivenciamos na administração, não só criticando, porque se só tivéssemos crítica, esse auditório talvez não tivesse construído. Precisa de alguém para agir. Então eu quero dizer, no dia 5, votem. Atenção, candidato. Depois do candidato Paulo Henrique, o próximo a ter as suas considerações finais é o professor Lociano. Candidato professor Lociano, 3 minutos. Até os meus 3 minutos finais, eu vou ter que dividir com essa comissão. Hoje, às 8 da manhã, eu fui convocado para uma reunião com a comissão. Não havia necessidade nenhuma. Alguns candidatos até não foram. Eu fui. E aí marcaram um novo encontro às 15h30. Também não sei para quê. Novamente agora no Zona Sul. E eu quero dizer o seguinte: eu encaminhei essa comissão para apreciação do Ministério Público. E eu quero dizer o seguinte: qualquer membro dessa comissão ou de qualquer outra do interior que receber cargo imediatamente, eu vou entrar novamente no Ministério Público questionando. Não tenho medo de comissão, não. Não é a comissão que vai calar minha boca. O nosso currículo é invejável. Somos o senhor direto assim, aqui dentro desta instituição.
Somos o senhor plebiscito, somos o senhor sindicato, somos o senhor desincompatibilização. Nós somos o senhor segundo turno, nós somos as ações afirmativas, nós somos o senhor debate, sim, porque sem nossa intervenção não existiria este debate, porque o arranjo era para ele não existir. E com a ajuda de vocês, eu não sou candidato eleito não, mas com a ajuda de vocês, poderemos ser o senhor reitor desta instituição. Nossa proposta básica são as eleições diretas para todos os cargos, comissionados e gratificados. Não nos falta, como dizia Luiz Vaz de Camões, da família Castelo Branco, que é a minha, dos todos originais. Não nos falta honesto estudo e longa experiência misturados. E eu aproveito o ensejo para dizer o seguinte: contendo a administração, faço o que faço, mas eu não estou concordando com o que estão fazendo com o professor Paulo Vilarinho. Procurar. Eu não concordo com isso. Precisaria primeiro ver o que é que realmente foi que aconteceu. O restante do tempo eu vou dar para a comissão. O meu número é o 1, professor Marcelo. Ok, candidato Luciano declinou do restante do tempo. Próximo candidato, até suas considerações finais, é o candidato Ayrton Vasconcelos. Senhor candidato, o senhor tem 3 minutos. Primeiramente, agradecer a participação de todos vocês. É um momento importante que essa instituição atravessa. Foi uma luta tremenda para que isto chegasse a este momento. Por 2 momentos, eu fui derrotado, solicitando esses debates, essa democracia aqui dentro. Mas o candidato adversário sempre fugiu do debate. Ele agora se fragmentou e os debates foram possíveis. Então, gente, quero aqui ler, com relação aos estudantes, um trecho das nossas propostas. Priorizar a política de assistência estudantil, buscando aumentar os recursos para alimentação, bolsas, trabalho, auxílio, transporte e moradia. Recebi ainda há pouco está um pouco ainda confuso na minha cabeça, alguém de Piripiri, antes da gente chegar aqui para esse debate, estudante de Piripiri, dizendo que existem dificuldades tremendas para aquela região ali que se serve do campus lá de Piripiri, Pedro II por ali, a questão do transporte. Eles não têm transporte. Esses institutos estão sendo construídos fora, dentro das matas dos municípios. E não tem o transporte, gente. Então, essa expansão, do jeito que está aí, ela é muito parecida, o fim dela é muito parecida com a expansão da UESP, sucateamento. Porque são construídos os prédios, mas não tem a infraestrutura necessária de funcionamento. Nós queremos sim a expansão, gente, mas expansão com qualidade. A escola para educar os nossos piauienses tem que ser de qualidade. Não é só para servir de trampolim político para alguém importante de determinada região, ou que se acha importante. Gente, nós estamos com nossa candidatura, professor Ayrton Vasconcelos, com o número 2. E temos também uma candidatura aqui para o Teresina Central, professor Ezequias, nosso candidato. Estamos recomendando este voto também neste companheiro, com o número 18. Então, dia 5, vamos votar 2 e 18. Terminadas as considerações finais do candidato Ayrton Vasconcelos,
Resta apenas o candidato Darley Santiago. Senhor candidato, o senhor tem 3 minutos. Eu quero agradecer a presença dos nossos alunos, técnicos e professores, agradecer aos colegas candidatos, a comissão central pela organização desse debate e dizer, gente, que essa caminhada, ela começou há 15 anos atrás, lá no campus Floriano, como professor do curso de Eletromecânica e recentemente como professor também do curso de Engenharia Mecânica. Uma caminhada com os pés no chão, como vocês viram na logomarca nossa, que aí foi uma criação inclusive nossa, onde esses 2 pezinhos amarelo e azul representam o nosso ingresso na Escola Técnica Federal do Piauí, que eram as cores, inclusive do Cefet, os pezinhos vermelho e verde, que são as cores do Instituto. E essa instituição que eu defendo, que eu sempre lutei por ela, lá em Floriano, junto com aquela equipe, inclusive com os colegas, companheiros aqui no campus Teresina Central, onde eu aprendi muito, porque quando eu fazia gestão lá no campus Floriano, eu tinha um apoio aqui da administração central para poder realizar as ações lá no campus de Floriano. Então foi esse trabalho feito também em conjunto com essa equipe aqui, e nós aprendemos muito, crescemos, principalmente numa expansão como está hoje aí. E nós sabemos de todas as dificuldades, porque quando eu recebi a diretoria do campus de Floriano, nós tínhamos apenas 15 técnicos, para uma instituição que já tinha 10 anos, 28 professores, e hoje nós temos campo que tem 3 anos, já tem mais recursos humanos. Ainda não está bom, também Floriano ainda precisa melhorar. Mas a ideia, como reitor do Instituto Federal do Piauí, caso eu chegue lá, com a confiança dos 3 segmentos, nós vamos, a primeira prioridade nossa, na nossa gestão, é recursos humanos. Com um pouco o nosso quadro de pessoal, não só no campo central, mas em todos os campos. Qualificação dos nossos servidores técnicos e administrativos, um pouco docente, técnico, qualificado, nós vamos ter cada dia mais um ensino de melhor qualidade. Então, o lema da nossa campanha é educação, onde a ação está em destaque. E educação, gente, não se faz de braço cruzado, esperando as coisas virem da reitoria, ou do MEC, ou de onde for. Nós temos projetos hoje implantados no campus Floriano, através da lei da informática, quando melhoria de laboratório, nós vamos receber equipamentos até 2019, recursos extras, custo zero para a instituição. Então são essas experiências práticas, não no discurso, mas na prática, ações reais que estão funcionando e que precisamos implantar mais. Queremos trazer para o campo central as ideias boas do campo central, os projetos bons levar para todos os campos. E aqui tem muita coisa boa no campo central e vamos levar para os outros campos. Esse trabalho articulado entre a reitoria e as pró-reitorias, queremos fazer mais. Então, dia sim. Atenção, candidato, tempo encerrado. Então, podemos encerrar os trabalhos. A comissão eleitoral agradece a presença de todos e lembra que no próximo dia 1º de fevereiro, às 9 horas, acontecerá o debate entre os candidatos a diretor-geral do campus Teresina Central.